Olá, meu nome é Flávia Castro de Souza Dias. Eu irei apresentar sobre os efeitos da síndrome metabólica na doença periodontal. Eu fui orientada pela doutora Gisele Lago Martinez, pelo doutor Alessandro Lourenço Januário e pelo mestre Paulo Vitor Fernandes Braz. Bom, montamos esse roteiro para guiar um pouquinho vocês ao longo da apresentação e todos os slides estarão sendo referenciados com QR Code, o qual vocês serão direcionados para as fontes utilizadas no trabalho. Bom, aqui na introdução nós vamos abordar um pouquinho sobre a junção dessas condições, então, e sobre a síndrome metabólica. Então, a doença periodontal, a síndrome metabólica e outras condições como a obesidade, diabetes mellitus tipo 2 e as doenças cardiovasculares frequentemente ocorrem simultaneamente, resultando numa inflamação sistêmica e resistência à insulina. Ela é caracterizada pela interação de fatores intrínsecos como a genética e fatores extrínsecos, como a dieta desequilibrada e o sedentarismo. Ela é diagnosticada quando ela possui 3 das seguintes condições, que é a dislipidemia, que são elevados níveis de lipídio no corpo, no sangue, e baixos níveis de HDL, hipertensão arterial e hiperglicidemia. Então, o objetivo deste estudo foi revisar a literatura acerca da relação entre a doença periodontal, a síndrome metabólica, a obesidade e a diabetes mellitus tipo 2. Dentro da metodologia, foram selecionados 25 artigos com os temas procurados doença periodontal, síndrome metabólica, obesidade, diabetes mellitus tipo 2. O período de pesquisa foi entre 2019 e 2024 e as fontes foram pesquisadas no Periodontology 2000 e PubMed. E foram excluídos estudos que não estiveram no período de pesquisa. Bom, na revisão de literatura, nós buscamos que a síndrome metabólica, ela desencadeia uma maior permeabilidade e propicia a translocação de lipopolissacarídeos e bactérias vivas, atravessando a barreira da membrana. Isso permite com que entre na corrente sanguínea e desencadeie um processo inflamatório nos tecidos metabólicos. Pesquisas substanciam a ideia de que a síndrome metabólica não apenas contribui para o surgimento da doença periodontal, como também ela exerce uma influência substancial na progressão, especialmente quando o paciente já está com a doença periodontal estabelecida antes da síndrome metabólica. Porém, não se sabe ao certo quanto a direção causal predominante. No diabetes mellitus tipo 2, a hiperglicemia crônica e o acúmulo de biofilme levam ao aumento na expressão de citocinas e estresse oxidativo, resultando em inflamação. Isso reduz a produção de colágeno e a atividade osteoblástica, promovendo uma predominância nas bactérias gram-negativas, como, por exemplo, a Porphyromonas gingivalis. Essa inflamação crônica ela causa uma destruição no tecido periodontal, facilitando a entrada de micro-organismos na corrente sanguínea e aumento no risco de complicações sistêmicas. A obesidade ela traz consigo alguns fatores necessários para ocorrer, como, por exemplo, a condição psicossocial, a diabetes desequilibrada, os micro-organismos, o sistema imunológico e a genética. Então, o tecido adiposo excessivo ele é prejudicial à saúde e leva a uma desregulação nas adipocinas e produção de citocinas inflamatórias. Isso também está associado à adiposidade da medula óssea, resultando em uma diminuição de odontoblastos e aumento na diferenciação dos monócitos. Esses fatores eles perturbam a homeostase óssea, afetando a defesa periodontal, a composição microbiana e os micro-organismos de remodelação óssea, incluindo hiperinflamação, desregulação imunológica, disbiose microbiana periodontal ou desequilíbrio de odontoblastos e atividade de odontoclastos, respectivamente. Bom, aqui na doença periodontal eu trouxe 2 estudos, um que mostra um pouco a relação da doença periodontal com várias condições sistêmicas, além da obesidade, do diabetes mellitus tipo 2. Trouxe também um pouco a relação com as doenças cardiovasculares, doença de Alzheimer, artrite reumatoide, entre outros. E ao lado, um paciente com diabetes em que teve fumante, em que o seu quadro de evolução foi muito rápido devido à sua condição sistêmica. Então, um paciente saudável, ele passou a ter várias gengivites recorrentes e, em seguida, ele passou a desenvolver periodontite, lembrando que é um paciente fumante com doença periodontal e diabetes.
Na discussão trouxemos um pouquinho sobre a questão do tratamento, então evidências substanciais, elas apontam um impacto positivo em adoção de estilos de vida saudáveis, na redução da progressão da doença e na melhoria da terapia periodontal, da resposta da terapia periodontal. Então, quando todas as medidas elas são implementadas de maneira conjunta, colaborativa, elas têm demonstrado uma eficácia na prevenção e no controle da doença periodontal, proporcionando assim uma melhor qualidade de vida e bem-estar para os pacientes. Bom, aqui nesse estudo mostra um pouco como que é tratado um paciente na Inglaterra, o método de saúde deles, ao qual, quando o paciente descobre que ele tem diabetes mellitus tipo 2, ele é encaminhado para diversas especialidades, dentre elas a odontologia, e dentro da odontologia ele é tratado de acordo com sua necessidade. Então, se ele tem a doença periodontal, ele é acompanhado, se ele não tem, ele é acompanhado mesmo assim, porque ele pode vir a desenvolver. Então, aqui no Brasil, muitas vezes o paciente nem sabe que ele precisa desse acompanhamento odontológico, tão qual dentre outras especialidades. Sendo assim, podemos concluir que uma abordagem multiprofissional e tratamento dessas condições, com a colaboração efetiva de diversos profissionais de saúde, visa melhorar a saúde bucal e o bem-estar dos pacientes. Essas são nossas referências. Muito obrigada pela atenção, espero que tenham gostado e esses são meus contatos para qualquer dúvida.